Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Alguém ficou com alguma pergunta sobre a aula passada? Se alguém ficou sem entender, a gente fez agora a parte 2, né? A gente explicou um pouco sobre a profecia, fizemos uma introdução e agora a gente vai falar sobre o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja sobre ele. Na página 46, a gente vai começar a explicar a página 46 do livro Guia para o Novo Muçulmano. Está na página 46. Alguém tem alguma dúvida? Sintam-se à vontade. A gente está pelo Zoom e pelo Facebook. Quem quiser assistir pelo Zoom, está o link na publicação que a gente publicou. No Facebook ninguém tem uma dúvida? Vamos iniciar. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Então, irmãos e irmãs, a gente falou primeiro sobre o testemunho de fé. A gente viu que são dois testemunhos de fé. A gente explicou o primeiro, que é o principal e que também não muda. Desde o tempo de Adão, do profeta Adão, que é a paz sobre ele, sempre foram ordenados o ser humano a adorar apenas a Deus. A gente explicou isso com detalhes. Agora a gente vai explicar o segundo testemunho, que é o testemunho de fé. Fé em quem? No profeta Muhammad, que a paz de Deus sobre ele. Ou seja, a pessoa crer que ele foi enviado por Deus o Altíssimo. Foi enviado por Deus o Altíssimo. E também crer que foi revelado a ele o Alcorão. Que ele admoestou as pessoas, guiou as pessoas, orientou as pessoas para a senda reta. Então, isso é o que? A crença no profeta Muhammad, que é a paz sobre ele. Então aqui ele começa, o autor, falando, conhecendo o profeta Muhammad, que é a paz de Deus sobre ele. A pessoa, quando ama alguém, ela conhece esse alguém. Ou seja, se você gosta de alguém, você lê a sua biografia, você procura saber quem é essa pessoa, o que ela faz, por quê? Porque você ama essa pessoa. Então a gente, como a gente ama o profeta Muhammad, que é a paz sobre ele, a gente deve o quê? Devemos conhecer um pouco sobre a biografia dele, que na língua árabe, todo mundo sabe, é sira, que é a biografia dele. O que ele fazia, o que ele falava, como ele se comportava, isso está na tradição. Está trancando aqui, eu não sei se é... Desculpem, tivemos um problema na rede. O Zoom está bem, a irmã falou. Acho que foi só no Facebook, não sei o que houve. Então, a tradição do profeta faz a gente o quê? Conhecer ele. Agora tem vários livros que a gente lê sobre o que? A sira. Para a gente o que? Conhecer o profeta, como ele se comportava antes da profecia, como dentro da profecia. E a gente viu que ele sempre foi conhecido como o verídico, o leal. Ele era uma pessoa que muito querida pelos habitantes de Meca, que era
o lar dele. Então aqui ele começa falando sobre o nascimento dele, o nascimento do profeta Muhammad. Claro que ele resumiu aqui, em 2 páginas, a biografia dele. Claro que se a gente for falar sobre a biografia do profeta Muhammad, a gente quer uma vida inteira, falando e falando, sempre tendo aulas, e a gente não vai conseguir falar tudo. Aqui ele fala sobre o nascimento dele. Nasceu em Meca no ano 570 depois de Cristo. Órfão de pai, perdeu sua mãe ainda criança. Ou seja, quando ele nasceu, o pai dele já se encontrava morto. O pai dele já se encontrava morto. Foi criado sob a supervisão de seu avô, Abdul Muttalib, que era o avô dele. E depois sob a tutela de seu tio paterno, Abu Talib, até sua fase adulta. Aqui a gente vê que ele nasceu primeiro sem pai. Viveu um pouco tempo, tinha mais ou menos 6 anos quando ele perdeu a mãe dele. Depois a tutela dele foi para o avô dele, Abdul Muttalib, que era o avô dele, pai do pai dele. Depois o avô dele acabou falecendo. Então quem começou a criar ele, continuar, a criação dele foi o tio dele, o Abu Talib, que era o tio dele e é muito conhecido para a gente, muçulmanos, que foi uma pessoa que socorreu o profeta Muhammad, que permaneceu com ele, que defendeu ele, mas não creu na mensagem. Mas ajudou muito o profeta Muhammad a divulgar o Islã. Ele era como se fosse uma proteção para ele, porque era sobrinho dele. Os árabes tinham muito isso. Você faz parte da minha tribo, então fica feio eu te abandonar. Como eu vou te abandonar e você faz parte da minha tribo? É que nem família, a gente abandona a família. Então eles, a tribo, Al-Hashimiyya, eles protegeram o profeta Muhammad. Então a gente vê desde o nascimento dele foi uma vida difícil. Tudo isso a gente vai ver depois que foi para o que? Aperfeiçoar ele, acostumar ele. Agora, quando a gente quer falar sobre um assunto, mas a gente não viveu aquele assunto, não temos noção daquele assunto, só o que a gente leu sobre ele, mas não é como uma pessoa que tem o que? Experiência de vida, ela viveu. Então, quando tu fala, olha, uma pessoa órfã, ou ele nasceu o quê? Órfão, como a gente viu. A gente só fala sem pai, nasceu, normal. A gente está falando aqui o significado dessa palavra. Mas será que a gente sabe se pôr no lugar de um órfão? Isso que é a pergunta. Porque falar, todo mundo fala. Mas sentir o que um órfão sente é bem diferente. O que ele passa? Por isso que tem várias, casas que abrigam essas pessoas, essas crianças. E o teu profeta que passa sobre ele fala que aquela pessoa que cuida um órfão vai estar com ele no paraíso como se fosse isso. Ou seja, a distância desse dedo para esse dedo. Ou seja, são próximos. Então, a pessoa que cuidar de um órfão, que honrar um órfão, vai estar com o profeta de Deus, que é sobre ele, como se fossem esses 2 dedos, como se estão próximos. Então, aqui a gente vê o benefício da pessoa que cuidar de um órfão. E o profeta também, o Islã, a religião do Islã, incentiva a gente a cuidar de um órfão. Nem que tu não consegue adotar ele, mas eu, por exemplo, consigo ir todo sábado, pegar ele para dar um passeio, levar ele para tomar um sorvete, comprar algum presente para ele. Isso aí já é uma grande obra que você faz. Isso aqui, perante a Deus, tem um grande valor. Então a gente deve sempre fazer as boas ações. E até os sábios, quando eles eram perguntados, o que é a sentença de tal coisa?
eles falavam, como que eu vou falar sobre algo que eu não pratiquei? Como a gente sabe, Al-Hassan al-Basri, que era um grande sábio, que Deus tenha misericórdia dele, quando foi perguntado para ele sobre como libertar um escravo, ou sobre a escravidão, perguntaram para ele. Ele falou, olha, eu vou falar depois, daqui uns dias, inshallah. E foi lá, o que ele fez? Ele foi libertar um escravo para ver como que é isso, como que é essa experiência de vida, para ele falar sobre o assunto. E a gente sabe que o Islã, ele veio para incentivar o fim da escravidão. Por isso que tem vários ditos proféticos falando que a grande recompensa que tem na libertação dos escravos, como no Alcorão tem vários versículos também. Então, quando ele libertou um escravo, ele falou, agora eu estou preparado para falar. Como eu vou falar de algo que eu não pratico? Porque uma coisa é o conhecimento, a parte teórica, né? Uma coisa é a prática, a pessoa praticar. Até quando você suplica para Deus, o Altíssimo, me dê paciência, Deus, me exalte. Deus vai te dar ocasiões que você precisa ser o quê? Paciente. Deus vai te dar ocasiões para você ser o quê? Paciente, como você suplicou para Deus, o Altíssimo. Vai te dar ocasiões que por essas ocasiões Deus vai o quê? Te exaltar. Você pede, Deus, me exalte. Deus, facilite para mim meus assuntos. E também vai, agora pessoas, às vezes tem pessoas o quê? Que são procuradas para ajudar. Isso aqui é um bem. Deus te guiou, te orientou para as pessoas te procurarem para você o quê? Ajudar elas. Ou seja, quando a gente suplica a Deus, facilite para mim a boa ação, ou me use para fazer o bem, me use na sua obediência. Deus vai enviar pessoas que vão precisar o quê? De ajuda para você ajudar elas. É dessa forma que a gente entende o quê? Essas súplicas. Então, quando a pessoa o que pede para Deus facilitar uma boa ação, tu vai encontrar o que é o necessitado. Você vai encontrar alguém precisando de ajuda. Aí você vai se lembrar, eu supliquei para Deus. Então, é uma grande oportunidade que Deus dá para a pessoa. E Deus não dá para qualquer pessoa. Ou seja, se você é procurado para ajudar as pessoas, pode ter certeza que Deus gosta de ti. Está te usando para a obediência. Está te usando para o bem do próximo. O profeta Muhammad, que é paz sobre ele, sempre foi assim. Por que eu estou explicando isso? Às vezes as pessoas podem pensar o quê? Mas ele está falando de outro assunto que não é. Aqui essa palavra órfão, quando o profeta vai crescer, a gente vai ver como ele vai tratar o quê? Os órfãos. Por quê? Porque ele foi. Ele sabe o que é isso. É a mesma coisa uma pessoa que foi pobre e depois se torna rica. Ela sente pelo pobre. Não estou falando todas, é claro, mas tem pessoas o que sente. Olha, eu passei. Agora como ele está nessa situação, eu passei por essa situação. Eu sei como que é. Então ele o que? Vai ajudar. Mas a pessoa que nunca passou por isso, ela não tem esse sentimento dentro dela. Ela não passou por essa adversidade. Por isso que o profeta Muhammad, que é paz sobre ele, foi o profeta que foi mais testado entre os profetas. Isso não há dúvidas. Qualquer pessoa que lê a biografia dele sabe disso. Deus testou ele muito para ele ser o quê? Um ser humano perfeito em caráter, em ética, a excelência do caráter. Por isso que ele fala, e eu não fui enviado para vós a não ser para melhorar a excelência do caráter. Melhorar, ou seja, fazer a gente seres humanos, um ser humano melhor. E isso que é um dos maiores objetivos e fundamentos da religião. Tornar você o quê? Uma pessoa melhor. Uma pessoa pacífica. Uma pessoa amorosa. Uma pessoa querida. Uma pessoa carinhosa com os seres humanos.
qualquer um, sendo ele muçulmano ou sendo ele o que? Não muçulmano. Agora a sua vida, que ele fala aqui, ele cita o nome do profeta Muhammad, é recomendado a pessoa o quê? Decorar o nome do profeta Muhammad, nem que seja esses 4 que ele cita. O nome dele o que é? Muhammad ibn Abdullah, filho do Abdullah, filho do Abdul Muttalib, ou seja, o vô dele, filho do Hashim. Por isso que eles, quando a gente fala família Hashimia, que é a família do profeta, tem até hoje eles, são vários descendentes, que são o quê? Hashimi, ou seja, fazem parte da família do profeta. E quando você encontrar uma pessoa que faz parte da descendência do profeta, da família do profeta, o que a gente deve fazer? Honrar essas pessoas, elevar elas, tratar elas da melhor forma. Por quê? Porque é da família do nosso querido profeta, que a paz de Deus sobre eles. Então a gente deve sempre o quê? Exaltar a família do profeta, principalmente ler sobre a biografia deles. Isso acontece muito, infelizmente, da gente, o que nós muçulmanos a gente não adquire muito conhecimento sobre a família do profeta. Se a gente fala os netos do profeta, você conhece? Não conhece. As esposas dele, as filhas dele, ninguém sabe nada. Mal sabemos o que? A história do nosso profeta. Por isso que a gente sempre o que? Tem que pesquisar sobre quem foi os netos dele. São pessoas virtuosas, um melhor do que o outro. Se tu lê a biografia dos netos do profeta, é um melhor do que o outro, um mais virtuoso que o outro. Sobre as filhas dele também, principalmente a Fátima, uma das melhores mulheres que Deus, o Altíssimo, criou, uma mulher virtuosa, e serve como exemplo para toda mulher, como Maria também serve. Então a pessoa que saber um pouco sobre a família do profeta. Então a sua vida viveu em sua tribo, Quraish, durante 40 anos, antes de receber a missão profética. Ou seja, ele recebeu a missão profética quando ele tinha 40 anos. Ou seja, viveu a maior parte da vida dele, ou 2/3 da vida dele, como um ser humano normal, comum. Não era profeta ainda, mas era um grande exemplo para a sociedade. Qualquer problema que acontecia entre as tribos, eles não aceitavam a não ser os julgamentos do profeta Muhammad. E ele era novo perto deles. Eles eram pessoas com mais idade. Mas mesmo assim, ele era muito respeitado. Uma pessoa que nunca mentiu, uma pessoa leal, de confiança. Qualquer pessoa que queria viajar, deixava os pertences dele com o profeta Muhammad. Quando voltava, o profeta Muhammad entregava para ele os pertences. Então, era uma pessoa que era um exemplo para toda a sociedade, amado por todos, não injustiçava ninguém, era sempre correto, justo. Então, Deus escolhe, como a gente sempre fala, a melhor pessoa daquela época, como profeta de Deus. Ou seja, naquele lugar o melhor homem era o profeta Muhammad. Por isso que ele foi escolhido para a mensagem. E era da melhor família. A família dele, como a gente viu, entre os árabes, é a mais nobre das famílias. Que é a família também de Ismael. O profeta Ismael, que é paz sobre ele, vem de uma família nobre, de Abraão. Família de profetas. Como a gente viu, o maior patamar que alguém pode alcançar, irmãos e irmãs, nessa vida, é o patamar da profecia. O ser humano. Não tem um patamar maior que a profecia. Profecia ou a mensagem, né? Não tem patamar maior que a profecia e a mensagem. O profeta Muhammad, que é paz sobre ele, foi concedido a ele a profecia e a mensagem. Era profeta, mensageiro de Deus. Então aqui ele coloca mais ou menos a data, né? 570 a 610. Quando ele recebe o quê? A profecia, mais ou menos. Durante todos esses anos foi um exemplo de ética e comportamento para seus vizinhos,
um exemplo de integridade notória, e por isso era conhecido pelo apelido de As-Sadiq, ou seja, o verdadeiro, o veraz. Al-Amin, o confiável. Dedicou-se primeiro ao pastoreio e logo ao comércio. Pastoreio, às vezes as pessoas podem não entender, pastor de ovelhas. Todos os profetas de Deus, como o profeta fala num dito que fala sobre ele, foram pastores de ovelhas. Não quer dizer que toda a vida dele foi isso, para não vir uma pessoa, não sei o que, o profeta fulano era, por exemplo, trabalhava com tal coisa, era carpinteiro, por exemplo. Como a gente pode entender de Jesus, que é paz sobre ele, que foi algum momento de sua vida carpinteiro. Até por causa do José, né? Então, ele deve ter aprendido com ele. Mas aqui o profeta quer dizer o quê? Que em algum momento na vida deles, eles foram o quê? Pastores de ovelhas. E depois a gente vai falar, inshallah, o que tem essa profissão. Porque Deus escolheu essa profissão para os profetas, para preparar eles para a profecia. E os sábios citaram centenas de benefícios falando sobre essa profissão. Então o profeta foi o que? Primeiro, pastoreiro, e depois foi um comerciante. Trabalhou no comércio. Foi ali que ele conhece a esposa que ele mais amava, a primeira esposa dele, que é a Khadija. E também era mais velha do que ele. Ela que se interessou por ele. Ela que se interessou por ele. Achou ele uma pessoa honesta, agradável, e falou com a sua companheira, sua amiga, para ir falar com ele e ver o que ele quer, o que ele acha dessa ideia. E ele acabou aceitando, porque não era qualquer mulher, era uma mulher educada, uma mulher respeitada por todos e uma mulher virtuosa. E o profeta Muhammad aceita o pedido de casamento que veio dela. Isso aqui também mostra que no Islã a mulher pode o quê? Pedir o homem em casamento. Tu viu uma pessoa que é virtuosa, um homem? Você viu uma pessoa temente? Você sabe que ele vai te tratar bem, vai cuidar de você, vai te respeitar. Não há problema algum no Islã da mulher pedir ele em casamento. Mas como que funciona isso? Claro que ela não vai lá, quer casar comigo, não é dessa forma. Mas ela tem um responsável por ela. Às vezes é o pai, na maioria das vezes, né? Às vezes é o irmão, às vezes é o tio paterno. Ela vai e fala, ou a pessoa que não tem, por exemplo, um pai muçulmano, família, é um irmão muçulmano, às vezes um sheik. Fala, olha sheik, olha meu pai, olha meu tio. Eu vi aquele homem, uma pessoa virtuosa, uma pessoa temente a Deus. O que você acha da gente ver se ele não quer casar? Não há problema algum da mulher o quê? Agir dessa forma. E também não é vergonha para ela. Pelo contrário, é uma honra para a mulher procurar o quê? Uma pessoa temente. Vergonha é procurar o quê? Um desatento, um desviado, um incrédulo. Mas uma pessoa crente, como isso está no Alcorão, como está na Sunna. Mas como não é o assunto da aula, mas resumindo, até a mulher de Moisés, que a paz de Deus sobre ele, ela que pediu ele em casamento, se a gente for ver. Ela viu um homem ali forte, um homem forte. Moisés era bonito também, temente a Deus, honesto. O que ela fala para o pai dele, para o pai dela? Pai, o que tu acha da gente o quê? Tomar ele como nosso funcionário, porque ele é forte, honesto. Ela deu as duas qualidades principais dele, ela citou. Que pai que não quer para uma filha um homem o que é forte, ou seja, traz o sustento da família, homem de verdade, e também o que? Uma pessoa honesta, confiável. Então, é um jeito de aproximar, claro que ela não falou, quero casar com ele, mas dá para entender no versículo por que a gente entende isso? Porque quando ele
trata o profeta Moisés, ele fala para ele: eu tenho 2 filhas, eu quero te casar uma delas. Então o pai entende dessa forma, o pai dela entendeu dessa forma, por isso que ele fala com o profeta Moisés, que passa sobre ele. Então não há problema algum. E também para o homem, viu uma irmã crente, temente a Deus, conhece, por exemplo, o pai dela, não há problema algum dele o que? Falar com o pai dessa irmã, ou falar com o irmão dela, ou mandar alguém, pai dele, ou uma pessoa mais velha, para conversar com o pai dela. Não há problema algum. Pessoa o que? Ser honesta, ver que é temente a Deus, não há problema algum que, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, o mensageiro de Deus que passa sobre ele, antes do Islã, pertencia ao grupo dos Hanif. O que é Hanif? É aquela pessoa que é monoteísta, unicista, acredita apenas em Deus. Ou seja, o profeta Muhammad nunca adorou estátua, nem ídolo. Sempre foi uma pessoa que creu como Abraão era, ou como ele acreditava, ou seja, monoteísta. Acreditava apenas em Deus, suplicava somente para Deus, antes da profecia. Ou seja, Deus, como eu falei para vocês, ele não manda um desatento, um ignorante, um idólatra, e sim a melhor pessoa. Então o profeta nunca se ajoelhou para uma estátua, nunca suplicou para uma estátua, sempre foi o quê? Monoteísta. Que adoravam Allah segundo os ensinamentos do profeta Abraão. Ou seja, a religião de Abraão, a crença de Abraão, o dogma de Abraão. O profeta seguia essa mesma crença, refutando a adoração de ídolos e as práticas pagãs. Mesmo a sociedade que ele vivia era o quê? Pagã. Mas ele era uma pessoa que sensata, sempre adorou apenas a Deus, seguiu a crença de Abraão, como Deus sempre elogia. Deus, o Altíssimo, fez entre a verdade e a falsidade a crença de Abraão. Por isso que todo mundo quer ser o quê? Da crença de Abraão. Por isso que os judeus falam que a gente é seguidores de Abraão. Por isso que os cristãos falam a gente é seguidores de Abraão. Por isso os muçulmanos falam a gente é seguidores de Abraão. Porque nessa crença é a verdade. O monoteísmo. Isso a gente explicou em várias aulas. Qual que era a religião de Abraão? Uma pessoa que é submissa a Deus. E Deus deixa sempre claro no Corão que ele não era cristão e não era judeu. E sim o quê? Uma pessoa monoteísta e não era dos idólatras. Para mostrar que esse é o caminho da salvação. Esse é o caminho da verdade. Essa é a senda reta de Deus, o Altíssimo. Aí depois ele fala também sobre, aqui embaixo, antes da gente ir para a página 47, ele fala que foi enviado para toda a humanidade. Isso é uma qualidade, podemos falar assim, ou particularidade do profeta Muhammad, que é paz sobre ele. Ele foi enviado para toda a humanidade. Antigamente os profetas eram enviados para um povo específico, para uma comunidade específica. Mas o profeta Muhammad, que é paz sobre ele, foi enviado para toda a humanidade. Então devemos crer. E a mensagem dele revogou todas as mensagens anteriores, o Alcorão. Então a gente deve o quê? Seguir o profeta Muhammad, que é paz sobre ele. A salvação onde está? Em crer em Deus, que ele é único, e crer que o profeta Muhammad foi enviado por Deus. Foi enviado por Deus para orientar as pessoas. Aqui a missão profética dele. Aqui Deus, a gente vê aqui o autor, ele cita um versículo do Alcorão que está no capítulo 7, versículo 158. Diz: ó homens, em verdade sou um mensageiro de Allah para todos vós.
ou seja, para todas as pessoas. Ele é o mensageiro de Deus, o profeta Muhammad. Ou seja, Deus ordenou a ele a falar isso, como ordenou Jesus, como ordenou Moisés, como ordenou Abraão, como ordenou Noé e os outros profetas, para chegar ao povo e falar: eu sou o mensageiro de Deus para vós. Só o que é a diferença do profeta Muhammad para os outros profetas? Que é para toda a humanidade. A última mensagem, o selo dos profetas. Como a gente viu, Khatam al-Nabiyin, ou Khatam al-Nabiyin, seja o último dos mensageiros. Ou a beleza, a gente pode falar, dos mensageiros. Porque o Khatam é o anel que a gente usa. É o anel que a gente usa. Por que a gente usa o anel? Por que as mulheres, as irmãs, usam o anel? Ou o brinco, ou a pulseira, a corrente, para se embelezar. Então o profeta Muhammad, quando Deus fala que ele é o Khatam, ou seja, o último, ou o selo, podemos traduzir melhor, o selo dos profetas, porque ele é a beleza deles. Ele embelezou todas as mensagens. Pode ser essa explicação. E tem outro tipo de leitura que a maioria lê, né, que é Khatam, ou seja, o último. Ele terminou a profecia. Ele foi o último dos profetas. E o selo é quando a gente está, por exemplo, lendo Khatam, quando a gente está lendo um livro. Quando a gente acaba o quê? A gente carimba. Ou seja, terminamos, colocamos um selo afirmando que terminamos o quê? Essa missão, ou essa leitura. E isso que ele fez. Terminou o que? A profecia. Não há profeta após ele. Não há profeta após ele, como Deus deixa claro no Alcorão, e nos ditos proféticos não há profeta. Pode vir uma pessoa, um orientalista desinformado, como sempre são, né, infelizmente, falar: mas Jesus não vai voltar. Jesus, ele é o último dos mensageiros. Se ele vai retornar, ele não morreu. Então essa é uma suspeita que os desinformados sempre trazem. Como que é a resposta para isso? Que eles não entenderam a vinda de Jesus. Por que ele vai vir? Claro que tem vários objetivos, mas um dos principais é que ele vai vir também para morrer, para mostrar a Deus o Altíssimo que ele é um ser humano como qualquer um. Vai provar o gosto da morte, Jesus. Outra coisa, Jesus vai trazer uma mensagem nova, ou ele vai ser um seguidor da mensagem do profeta Muhammad, que passa sobre ele, ou seja, do Alcorão. Ele vai julgar de que forma Jesus na terra? De forma como está no Alcorão. Ou seja, ele não vai ser ou descido do céu com uma nova mensagem, ou seja, uma mensagem que vai revogar o Alcorão. Aí sim, aí estaria correto. Jesus é o último dos mensageiros de Deus, mas ele vem o que? Para seguir o que foi revelado para o profeta Muhammad, que é a paz sobre ele. E Jesus não seguiu só o profeta Muhammad. Se alguém falar: mas como vai seguir o profeta Muhammad? Ele seguia Moisés também, mesma coisa. A Torá, ele mesmo deixa claro que ele veio seguir, cumprir com a lei. A lei o que é? Os 5 primeiros livros. Ali é a lei mosaica. E depois ele fala o quê? E os profetas? O profeta Muhammad entra ou não entra naquilo? É profeta de Deus? Se a gente afirmar que ele é profeta, não estou falando uma pessoa o quê? Que não crê, aí é outro debate que a gente faz, outra análise. Mas estou falando de pessoa que crê. Ele entra ou não entra nesse versículo que está, segundo eles, em Mateus 5:7? Entra ou não entra o profeta Muhammad? A lei a gente viu que é a lei mosaica. Agora os profetas. Ele especificou os profetas, Jesus falou os profetas em geral. Que ele veio o quê? Seguir, cumprir o que foi revelado para os profetas. Então ele vem como que um seguidor e não vem com uma nova mensagem, com uma nova revelação.
Então, por isso que o profeta Muhammad, que é a paz sobre ele, é o último dos mensageiros de Deus. Ficou claro para todo mundo? Alguém ficou com alguma dúvida? Aqui no Zoom eu não vi nenhuma pergunta. No Facebook alguém tem uma pergunta? A irmã pergunta: olha, irmãs, no Facebook, se alguém perguntou, eu não vou conseguir ver. Agora, quando eu paro para olhar a pergunta, é melhor o que a pessoa perguntar na hora. Porque se for para cima, é difícil de ver ela, a pergunta. Me desculpem se eu não ver, não é que eu não quero responder, é que eu não enxergo a pergunta. A irmã está perguntando agora que no Alcorão, no capítulo 61, versículo 6, está dizendo, recitado o nome do profeta como Ahmad. Ismuhu Ahmad, ou seja, o nome dele, cujo nome é Ahmad. E não foi o que? Citado, por exemplo, Muhammad. Agora, qualquer pessoa que tenha um conhecimento na língua árabe sabe que Ahmad, Muhammad é a mesma coisa. Mahmud é a mesma coisa. Vem tudo da mesma raiz, que é Al-Hamd, ou seja, louvor, louvável. Vem da palavra o quê? Ou do verbo louvar. Então, Ahmad, Muhammad é a mesma coisa. Não há diferença entre esses nomes. E também o profeta, que é paz sobre ele, mostra que ele tem vários nomes. Que não é só o nome do profeta Muhammad, só Muhammad. Ele tem outros nomes. E ele cita um deles, o quê? Ahmad. Como conhecia ele, o profeta Jesus, que é paz sobre ele, como é o Paracletos em João. No Evangelho de João, Paracletos em grego, que eles modificaram a palavra, né, como a gente explicou, e a gente vai fazer uma aula explicando sobre isso, numa live, inshallah, mostrando isso, como eles modificaram essa palavra, como eles modificaram na língua grega essa palavra. Então, Paracletos significa o quê? O Paracleto significa louvor, louvável, vem da palavra que é louvor, que é a mesma palavra que citou o quê? Jesus no Alcorão, Ahmad, que hoje traduzem como o consolador, o ajudante, o advogado, várias traduções, que é o Paracletos. Inshallah, um dia a gente mostra essa profecia de Jesus falando sobre a vinda do profeta Muhammad, que é paz sobre ele, no Novo Testamento, como tem no Antigo Testamento. Não é uma ou duas, são várias profecias nas escrituras antigas falando sobre o profeta Muhammad. E a gente, claro que vai tomar ou considerar a opinião deles. Quando eles falar, por exemplo, que é o Espírito Santo, a gente vai explicar aquilo, para não falar, vou falar a minha opinião e a opinião deles eu deixo e não respondo. Não, a gente vai trazer as evidências deles, querendo provar, é claro, que está falando do Espírito Santo, e vamos mostrar que ali é impossível ser o Espírito Santo, é impossível ser o Espírito Santo ali. Então, alguém ficou com mais alguma pergunta? Agora, a missão profética. Isso aqui é muito importante a pessoa entender, a missão profética do profeta Muhammad. O que ele pregou? O mensageiro de Deus que passou sobre ele, depois de haver completado 40 anos de idade, refletia sobre a criação e adorava Allah na caverna de Hira, no monte ou Jabal an-Nur. Ou seja, essa caverna se encontra no monte que se chama Luz, Nur, que é, se fosse traduzido para o português, Luz, Monte da Luz, que é um dos montes próximos a Meca. Quando lhe chegou a revelação de Allah e começou a descer o Alcorão, começou a descer o que é a revelação. Aqui usam muito a palavra o que? Tanzil ou Inzal, na língua árabe, que significa descer. Eu sou da opinião, cada um, né, de traduzir essa palavra sempre como revelação. Porque as pessoas às vezes não entendem. Não é uma coisa que eles têm costume. Até se a gente vê nas antigas escrituras que foram traduzidas, como a Bíblia, a gente vê revelação, inspiração, a pessoa compreende aquilo.
Mas quando tu fala foi descido, foi enviado, não é qualquer pessoa que entende. Então, quando Deus fala no Corão, Nazzalna wa anzalna al-kitab, por exemplo, a gente traduz como que e revelamos o livro. Mas se a gente fala literalmente e fizemos descer o livro, por exemplo, como tem muitos que traduzem dessa forma, a gente sabe que descer, Deus Altíssimo está sobre seu trono, Deus Altíssimo. Por isso que usa a palavra o quê? Descer, que tudo vem do céu, as bênçãos, as dádivas, vem do céu, de Deus Altíssimo, tudo pertence a Ele. Mas a pessoa não tem o costume de entender dessa forma. Então tu pode o quê? Complicar o entendimento da pessoa. Por isso que eu prefiro sempre traduzir como o quê? Revelação. Tem inspiração, tem diferença no Islã. Para eles não tem diferença. Para os cristãos. Fala revelação, inspiração, são sinônimos, mas eles usam mais como inspiração. Como eles falam, Antigo Testamento, Novo Testamento, é uma inspiração do Espírito Santo. Então eles usam essa palavra. Para nós tem diferença entre revelação e inspiração. Claro, no árabe, não estou falando no português. Então, é bom a pessoa o quê? Sempre simplificar, facilitar para as pessoas. Porque a gente não está dando aula o quê? Para pessoas de um nível só. Não existe isso. Qualquer professor sabe. Tu está dando aula, está explicando, ensinando algo. Tu sabe que essa pessoa, esse aluno, tem mais capacidade do que esse aluno. Você sabe que essa aluna tem mais capacidade do que essa aluna. Isso é normal, somos seres humanos. Então, a gente tem que falar uma língua que todos entendem. Tu não está num debate acadêmico, tu não está fazendo uma análise científica com doutores numa universidade, que é só vocês ali. Tudo bem, ali tu fala português que você quiser, mais culto, mais clássico. Usa palavras, termos científicos específicos para aquele tema que vocês estão conversando, dialogando, debatendo. Não há problema. Mas você, numa rede social, usar essas palavras, quem que vai entender esses termos científicos? E se citar, tem que ser o quê? Explicados, esses termos. Então, aqui mostra o quê? O profeta Muhammad sempre gostava o quê? Sempre estava em adoração a Deus, até antes da profecia. Gostava o quê? De ficar sozinho, adorando, refletindo, meditando na criação de Deus, o Altíssimo. Quando lhe chegou a revelação de Allah e começou a descer o Alcorão, ou seja, ser revelado ao Corão, o primeiro versículo a ser revelado foi lê, iqra, ou seja, um verbo no imperativo do verbo no passado, qara'a, que é ler, recitar. Então, o anjo Gabriel falou para ele lê, e a gente sabe que ele é iletrado, o profeta Muhammad, mesmo tendo opiniões que ele aprendeu depois a escrever, a ler, mas o mais correto é que ele era iletrado. Lê em nome de teu Senhor, que tudo há criado, ou seja, daquele que criou tudo. Em nome do Senhor. Começou o Alcorão, se a gente refletir, começou com a unicidade de Deus, com o monoteísmo. Lê em nome de teu Senhor. Quem é o Senhor nosso? Deus Altíssimo, Allah. Al-Rabb, ou seja, o Senhor, que possui a senhoria, Deus Altíssimo, o Criador, o que dá a vida, o que dá a morte, o que dá o sustento, o que te socorre, o que atende às suas súplicas, o único que pode te perdoar, o único que pode te salvar. Então, por isso que nós muçulmanos sempre usamos um termo específico para nós, que a gente fala o que? Bismillah, ou seja, em nome de Deus. Quando a gente começa, quando a gente veste uma roupa, quando a gente sai de casa, Bismillah. Quando a gente vai comer, Bismillah. Tudo que a gente vai iniciar, a gente fala em nome de Deus. E Deus começa o Alcorão em nome dele. Ou seja, a unicidade de Deus.
aquele que criou tudo, o único Criador, Criador dos céus, da terra e de todas as coisas. Então, em nome de teu Senhor, que tudo há criado, ou seja, que tudo criou, o que criou tudo, simplificando. E isto venho para declarar que esta revelação era o começo de uma nova época de conhecimento, de leitura, de luz, de orientação para as pessoas. E o Alcorão continuou descendo, ou seja, revelado, continuou sendo revelado durante 23 anos. O Alcorão a gente vê que é um livro eloquente. Qualquer pessoa, mesmo sendo muçulmana, tendo conhecimento da língua árabe, sabe disso. Se estudou a língua árabe de acordo com as regras, a gramática, e leu o Alcorão, sendo ele cristão, judeu, ateu, ele vai saber o quê? Que é um livro eloquente. Tem uma gramática ali impressionante, as palavras que usa, impressionante. Durou o quê? A mensagem 23 anos, que é no falecimento do profeta Muhammad, que passou sobre ele, quando ele tinha 63 anos. A primeira coisa que a gente aprende, que o autor cita, uma época de conhecimento. Pessoa, como adquire o conhecimento? Escutando, lendo. O Alcorão começou dessa forma. O profeta Muhammad não sabia ler, mas o que? Escutava, como era de acordo com aquela época. A maioria das pessoas eram dessa forma. Não era como se chama, como hoje tem umas pessoas que têm canal no YouTube querem provar que ser iletrado é o quê? É algo ruim, é algo que te faz imperfeito, incompleto, menos que as pessoas. É que eles não estudam a cultura. Antes de tu falar de alguma coisa, tem que estudar a época do povo, a cultura, como era visto uma pessoa iletrada naquele povo. Pelo contrário, a gente descobre quando a gente lê a história islâmica e a pré-islâmica, que a pessoa que era letrada, que sabia ler e escrever, não era considerada para eles como uma pessoa iletrada. Por quê? Eles falam, a gente está aqui recitando poemas, citando poemas. Tu precisa de um caderno para escrever. Você não é melhor do que aquela pessoa que não sabe ler e não sabe escrever, mas decora tudo que eu falo para ele, para ela. Então, era considerado que uma pessoa normal, uma pessoa inteligente perante a sociedade. Mas tu vem lá no século 21, depois de 15 séculos, quer usar tua mentalidade de hoje para julgar uma coisa que aconteceu 1500 anos atrás. Que baita professor você, hein? É de se orgulhar. Felizmente tem, e tu vai ver, tem milhares de seguidores. A pessoa que está seguindo está ali, não está entendendo nada do que está acontecendo. Então isso aqui não é o que é um defeito. Pessoa ser o quê? Iletrada. E também isso mostra, claro que isso aí não é específico, explícito, mas o que os sábios entenderam, que mostra que aqui Deus quer mostrar que aquele é o Corão, ou esse é o Corão, que foi revelado à humanidade. É impossível Muhammad ter escrito ele. Se alguém falar, mas a Bíblia não existia antes, existia, correto? Ela foi existir da forma que ela está, que não está perto de mim, da forma que a gente está vendo agora, Novo Testamento, Antigo Testamento, quando foi? Foi próximo à vinda do profeta Muhammad, que ficou pronto dessa forma. Agora a gente vai ter que o quê? Antes de ver se o profeta Muhammad escreve ou lê, a gente tem que ver quando que foi feita a primeira tradução. Isso aqui são tudo pesquisa, não estou falando como muçulmano aqui, eu estou neutro, o máximo possível. A gente vai ter que pesquisar primeiro
profeta Muhammad, que é paz sobre ele, quando ele veio, fazia alguns anos, ou quando ele nasceu, a gente pode falar melhor assim, quando ele nasceu, fazia alguns anos só que a Bíblia foi formada como o Novo Testamento e o Antigo Testamento, dessa forma que a gente vê hoje. Foi nos anos 500, mais ou menos, ou a Bíblia católica, podemos falar assim. No ano 500, ou seja, 500 anos depois da vinda de Jesus, que a paz é sobre ele. Agora, esse livro, quando foi traduzido para o árabe, algumas partes, não estou falando de algumas partes, estou falando do livro em si. Quando que foi traduzido? Depois da morte do profeta Muhammad, por anos. Completo por anos, séculos, depois da morte do profeta Muhammad. Por séculos, ele completo, dessa forma. Como a gente vê ele hoje. Então quer dizer que ele não leu. E outra coisa, ele sabia hebraico, o profeta Muhammad, para ler o Antigo Testamento. Ele sabia o grego, não tinha conhecimento dessas línguas. Como que ele ia ler esse livro? E outra coisa, uma pessoa que fala isso é uma pessoa que desatenta, desinformada, porque o Corão não tem nada a ver com as antigas escrituras nesse sentido. Por quê? Ali prega a Trindade, o Corão prega a unicidade de Deus. Uma pessoa que vai pegar de um livro a principal crença, ele vai contra. Como que foi tirado dali? As histórias dos profetas, mesmo sendo citada o profeta Noé, a arca, a história do dilúvio, é diferente. Como que os profetas são vistos no Corão e olha nas antigas escrituras? Totalmente diferente. Porque a gente sabe essa diferença por causa que modificaram, aumentaram. E ali a gente, como a gente sempre fala, qualquer pessoa que estudou o ABCD do Antigo Testamento, Novo Testamento, sabe que aquilo é impossível, não ter o quê? Coisas faltando, ou que eles aumentaram. Pelos manuscritos, qualquer pessoa sabe disso. Qualquer pessoa que estudou os manuscritos, não pega de um muçulmano, se você não acredita, por exemplo, vê um sábio cristão falando sobre isso. Vê um teólogo cristão. Ou vê um rabino. Ou vê um cara que é o que? Um agnóstico. Ou um ateu. O que tu vai falar? Ele vai estar defendendo alguma religião? Ele ateu, ele é. Ele falando sobre os manuscritos. Então aqui mostra tudo isso porque eu expliquei para vocês que o profeta Muhammad, que é paz sobre ele, Deus tornou ele iletrado, ou seja, criou ele dessa forma para não chegar um desatento e falar que ele pegou o quê? O livro deles. Que isso aí não é revelação de Deus, o Altíssimo, e sim foi revelado antes dele e ele só apenas copiou aquilo. Uma pessoa que fala isso, ela nunca leu o Corão. Primeira coisa. E se leu, não entendeu. E uma pessoa que fala dessa forma, se leu a Bíblia, também não entendeu ela. Você tem que ler novamente, para aprender. Porque não tem nada a ver uma crença com a outra. Se tu falar que isso foi tirado disso, não tem nada a ver, porque não é a mesma o quê? A mesma linha de crença, ou os dogmas, é tudo diferente. Claro que tem palavra de Deus ali, tem, a gente não fala que não tem. Como a gente sempre mostra a unicidade de Deus, principalmente no Antigo Testamento, que é a profecia de todos os profetas, que é a missão de todos os profetas. Então a pessoa, quando leu o Corão, uma pessoa que tem conhecimento, claro, na língua árabe, sabe que aquilo é impossível de um homem escrever aquilo. Por exemplo, não há o que? Contradições. Livro de Deus, e ele mesmo afirma isso, Deus. Não há dúvidas no livro. Um livro que não tem erros de gramática. Porque qualquer ser humano, quando a gente escreve, a gente erra. Mesmo tu sendo o grande sábio da língua portuguesa, escreve um livro. A pessoa se engana. A pessoa agora tem um professor, pode ser o maior professor da maior universidade do Brasil, da língua portuguesa. Ele não erra. Se a gente parar, vamos ver ele falando português. Pode falar da melhor forma. Ele não é um ser humano, não erra. Manda ele escrever, não vai errar.
Ser humano. Mas o Alcorão é um livro que é intacto. Um dia a gente vai explicar e mostrar como que é o Alcorão. E também o Alcorão ele é transmitido de um coração para o outro, ou seja, oralmente. Ele é transmitido. Ele não é transmitido em forma que é escrita. Claro que tem os parágrafos dele, até hoje. Para alguém não vir falar, eu sou pesquisador, tem todo o direito. Tem os parágrafos. Mas a gente está falando, tem uma coisa mais forte que os parágrafos, que ele foi transmitido oralmente. Ou seja, todo mundo recita ele da mesma forma. É impossível todos os muçulmanos se juntarem naquele tempo, olha, vamos inventar um livro dessa forma, e todos recitarem da mesma forma. Não tem como. Isso é impossível, todo mundo sabe, qualquer pessoa que estuda sabe disso. Não tem como milhares de pessoas, milhões, hoje é bilhões de pessoas, é claro, recitar da mesma forma. Inventar uma coisa e falar, vamos recitar da mesma forma. Não tem como, cada um ia ter um jeito, ia usar alguma palavra. Porque é uma coisa que eles mesmos, eu vou usar essa palavra, esse sinônimo. O outro vou usar esse sinônimo, por exemplo. Então isso mostra o quê? O Alcorão, que é o livro de Deus, a última mensagem de Deus, e também confirmando a mensagem dos profetas anteriores, que era a unicidade de Deus. Então ele fica o que? 23 anos dura a missão. Aqui a missão profética dura quanto tempo? 23 anos. O Alcorão não foi revelado da noite para o dia. É como que a gente pode falar? Era revelado aos poucos, de acordo com uma ocasião. Aconteceu algo. Deus Altíssimo revelava para o profeta Muhammad e também para ensinar a nós que aquilo que ele fala não vem dele. Não vem dele. Até quando perguntavam, Muhammad, os judeus vinham, como é uma das explicações, por que foi revelado, ou um dos motivos, por que foi revelada a Surat al-Ikhlas, que é a Sura 112 do Alcorão, da sinceridade, a Sura da sinceridade. Uma das narrativas que fala que foi revelada é porque os judeus perguntaram para o profeta Muhammad sobre Deus o Altíssimo, para descrever Deus o Altíssimo. Então sempre teve um motivo, alguma ocasião específica para ter sido revelado aquele versículo ou aquela sura. Quando a gente vê sura da vaca, capítulo 2, as pessoas ficam, sura da vaca. Ele não entende, não leu a sura. Por que foi chamado de vaca a sura? Porque tem a história que está no livro dele, que está dando risada, da vaca que conta do povo de Israel, que aconteceu. A história do povo de Israel com a vaca. A gente sabe quando é morto um dos mais ricos do povo de Israel e as pessoas não sabem quem foi o assassino. E Deus ordena eles o quê? Abater essa vaca. Então por isso que foi dado esse nome. A pessoa quando reflete, lê, entende as coisas, é diferente de uma pessoa que quer questionar sem conhecimento. Eu quero falar uma coisa que eu não conheço. Mas o importante, como não é a minha religião, eu quero só citar, que está errado ali. Aí tu fala para ele, tu tem algum argumento? Isso acontece em todas as religiões, eu sei, tanto no islamismo, como no cristianismo, como no judaísmo. Sempre tem pessoas dessa forma. Para te afirmar algo, ou negar algo, tu tem bases, fundamentos para afirmar isso e negar isso. Se tu não tem, para que tu vai passar vergonha na frente dos outros, falando que tu tem evidência, sendo que tu não tem? Então é uma pessoa que tem que refletir. Aqui foi-lhe revelado o Alcorão. Allah revelou ao profeta Muhammad, que passa sobre ele, seu mais grandioso livro, o Alcorão, que não foi alterado, nem deturpado com o passar do tempo. Isso aqui é uma promessa de Deus. Deus prometeu que o livro ia ficar intacto. Não ia ser deturpado, como ele foi revelado. E também, uma das particularidades da nação do profeta Muhammad, que eles decoram o Alcorão. Isso não era uma coisa que
uma dádiva divina dado para os outros profetas, que quem decorava a Torá, a gente vê, eram os profetas de Deus, como Jesus, João Batista, decoravam a Torá, julgavam, só eram o que? Profetas de Deus, mas o povo em si não decora. Mas para a nação do profeta Muhammad, que a paz de Deus sobre ele, o povo dele decora o Alcorão, uma grande parte do povo do profeta Muhammad decora o Alcorão sagrado. Então isso também, Deus quando dá essa promessa para os muçulmanos que é guardar o Alcorão, isso é uma das formas de guardar o Alcorão. Agora, se vai alterar o Alcorão, uma palavra, a gente, claro, tem manuscritos, parágrafos, a gente sabe disso, mas agora vamos falar que não tem. Se ele vai querer alterar alguma coisa, ele consegue, não tem como, porque tem várias pessoas que decoram o Alcorão. Se tu falar de uma forma diferente, ele sabe que você aumentou algo, que você tirou algo. Se tu tirar uma preposição, não é exagero da minha parte, tenta tirar uma preposição, vamos saber que tu tirou essa preposição. Não é nem tirar a preposição, tenta trocar uma preposição por outra, não tira, troca. Consegue? Não consegue. Porque tem muitas pessoas que decoram o Alcorão, como se fosse o nome dele. Tem como tu esquecer do teu nome? Falar qual é o seu nome? Tem como você esquecer? É a mesma coisa com o Alcorão. Então isso é uma das formas que Deus guardou o Alcorão sagrado. Não só o mensageiro de Deus decorava o Alcorão, profeta de Deus, como a nação dele. Até quando foi revelada a Surat Al-An'am, uma sura grande, que é a sura 6 do Alcorão do rebanho. Um dos companheiros do profeta, o nome dele é Abdullah, quando o profeta estava recitando, quando foi revelada a ele essa sura, o profeta recitou ela no Fajr, na oração da alvorada. E é uma sura bem grande. Quando o profeta acabou a oração, acabou de recitar a sura, o Abdullah se levanta e fala: profeta de Deus, eu decorei ela. O profeta fala: tu decorou toda ela? Falou: sim. Primeira vez que está escutando ela. Agora foi revelada. O profeta recitando na oração. Então, ele tinha companheiros que decoravam o Alcorão inteiro. Não era só o profeta Muhammad que decorava o Alcorão. Vários muçulmanos. As mulheres decoravam. Deixa os homens. As mulheres decoravam o Alcorão. As esposas do profeta, algumas decoravam o Alcorão. As companheiras do profeta Muhammad decoravam o Alcorão. E eram pessoas, como a gente sabe naquela época, donas de casa. Tinham muitos afazeres e também decoravam o Alcorão. Os homens que procuravam o conhecimento, que era a maioria, quantos que decoravam o Alcorão? E isso é o quê? Uma cadeia de transmissão até os dias de hoje. Se tu pega agora, por exemplo, uma sanad, que tu decorou o Alcorão, essa sanad não vai terminar, essa cadeia de transmissão não vai terminar a não ser no profeta Muhammad. Vai ter entre tu e ele, mais ou menos esse tempo, 29 pessoas. Isso aqui é uma das maiores, eu acho que não tem maior que essa, nesse tempo. Ou seja, entre você e o profeta de Deus, há 29 pessoas. Que foi o que? Tem uma cadeia de transmissão. E a gente sabe cada pessoa até chegar lá. Né? Pessoas desconhecidas, anônimas, que a gente não sabe quem são essas pessoas. A gente sabe cada pessoa quem é. Aonde vai terminar essa cadeia de transmissão? Então, isso mostra o que é a religião do Islã. Não é uma religião que é feita pelo homem, como a gente vê muitas, que cada um fala uma coisa, hoje é uma coisa, amanhã é outra, e sim tem uma palavra fixa, uma ordem fixa. Ninguém pode mudar, ninguém pode revogar, a não ser Deus o Altíssimo. Um sheik não tem nenhuma autoridade, ele só transmite o conhecimento. Ele tem como mudar a palavra. Se ele muda a palavra, a gente é a primeira pessoa a falar para ele: você o quê? Mudou. Não é dessa forma. Não tem uma autoridade que pode mudar o que ele quer. Só quem pode revogar a palavra de Deus é Deus. Só quem pode revelar é Deus, o Altíssimo. Nenhum profeta não tem essa autoridade.
a não ser se Deus permitir para ele. Aí é diferente. Mas ele por si não tem como revogar uma lei, a não ser se Deus revogar essa lei. Como a gente viu no Alcorão, tem versículos revogados, como a bebida alcoólica, se a gente vê na Sura 2, ela foi o que? Revogada. Esse versículo foi revogado, que poderiam beber, mas não dentro da oração. Ou seja, nessa ocasião não dá para beber, mas fora dela pode beber. Mas depois, no capítulo 5, Deus deixa claro que ela é proibida a bebida alcoólica em todas as ocasiões. Quem que tem essa autoridade? Deus Altíssimo. E a gente vê aqui a misericórdia de Deus para conosco. Não proibiu o que, imagina, os companheiros do profeta, que eram acostumados a consumir o álcool antes da mensagem. Tudo proibido. Da noite para o dia, tu tem que ser o quê? Um exemplo a ser seguido. É difícil. É a mesma coisa uma pessoa, quando você converte, tu vai falar para ela, olha, tem que fazer isso, 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 isso. Não tem como ela seguir tudo. Recém entrou no Islã até, recém aprendendo como seguir a religião, as leis, as ordens, as proibições. Isso leva tempo, às vezes anos, para a pessoa o quê? Começar a entender, começar a seguir. Não é da noite para o dia. E Deus mostra com isso no Alcorão que a gente deve ter o quê? Paciência com as pessoas. Se Deus o Altíssimo tem paciência com as criaturas, quem somos nós? Para não ter paciência com o nosso irmão, com o nosso próximo. Te perguntou alguma coisa? Responda. Mas ele quer perguntar só para ofender. Não tem nada a ver com a intenção dele. Te perguntou algo, tu responde. Ele quer seguir a verdade, não quer seguir, isso depende dele. Não há compulsão dentro da religião. Então, o selo dos profetas e mensageiro, Allah enviou o profeta Muhammad, que é a paz sobre ele, como o selo último dos profetas, e por isso não haverá mais profetas depois dele. Tal como disse Allah, o Altíssimo, Muhammad não é pai de nenhum de vossos homens. Isso a gente citou na primeira parte senão que é o mensageiro de Deus e o selo dos profetas. A gente viu que é um versículo que é explícito. Se alguém te perguntar aonde fala no Alcorão que o profeta Muhammad é o último dos profetas, 33:40. É explícito, não tem como tu entender outra coisa. Senão que é o mensageiro de Deus e o selo dos profetas. Nesse versículo, Deus o Altíssimo, ele afirma que ele é mensageiro de Deus e afirma que ele é o último dos profetas. Afirma para ele a mensagem que foi concedida a ele e a profecia. Porque se não for, olha, presta atenção no versículo quando a gente reflete. Pode vir um desatento e falar, sabe o que? Um espertinho. Falar ele é o último dos profetas. Deus não falou que ele é o último dos mensageiros. Por isso que Deus afirma antes o quê? Senão que é o mensageiro de Deus e o último dos profetas. Porque pode ser o quê? Profeta e não ser mensageiro. Deus afirma antes, para não vir um e tentar falar isso. É mensageiro de Allah. Como eu falei para vocês, o Alcorão é eloquente. A pessoa quando lê, entende, sabe por que mensageiro de Allah vem antes do profeta? Por causa disso. Mensageiro de Deus e o último dos profetas. Agora, para te ser mensageiro de Deus, o que tu precisa ser primeiro? Profeta de Deus. A mensagem é acima. Afirmou que ele é o mensageiro de Deus e afirmou que ele é o último dos profetas também. Que acabou. Não tem como tu ser mensageiro de Deus sem ser profeta. Então isso aqui mostra porque Deus citou o quê? Mensageiro de Deus e depois o último dos profetas. Como é o profeta Muhammad, que é paz sobre ele. Aqui ele vai falar o começo da pregação. Como começou tudo. Claro que ele resumiu muito, né, irmãos e irmãs? Se a gente vê aqui, ele fala só 7 pontos da vida dele. Em pequenas palavras. O mensageiro de Deus, que é paz sobre ele, começou convidando ao Islã de forma secreta. Durante 3 anos. Não conseguiam divulgar. E também não foi ordenado. Aqui também a gente entende o quê? O profeta não fazia aquilo que ele achava que era correto.
É a mesma coisa, gente, olha, eu vou divulgar o Islã, eu vou fazer uma barraca aqui, vou divulgar nesse lugar. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu acho que esse é um local apropriado. Tem pessoas que passam, tem movimento. Então eu vou conseguir o quê? Conversar com essas pessoas sobre o Islã. A minha intenção não é converter as pessoas, e sim fazer elas entender primeiro o que é o Islã. Se elas querem se converter, claro que eu vou ficar feliz, mas isso depende delas. Eu não vou falar nunca para uma pessoa se converte. Ela tem que ter essa convicção e a certeza de querer se converter. Mas isso aqui é o que? É o meu pensamento. É o meu achismo, que ali é o melhor lugar para colocar uma barraca, por causa de tal coisa. O mensageiro de Deus não é dessa forma. Ele poderia o quê? Falar, olha, eu vou começar já agora, desde o começo da profecia, eu vou começar a divulgar em público, para ter mais adeptos. Mas por que ele não fez isso? Porque não foi ordenado a ele a fazer isso. Que a gente vai ver depois, que Deus ordena a ele o quê? A divulgar a mensagem em público. Por isso que a gente sempre fala, a história de Moisés faz a pessoa refletir muito. Quando Moisés, que a paz de Deus esteja sobre ele, foi ordenado a deixar o Egito. Ele sabia ou não sabia que ia ser perseguido? Sabia. Faraó nunca quer deixar. Mas, quando ele se deparou com o mar na frente dele, ele estava tranquilo. Porque ele tinha a promessa do Deus de Israel que ia salvar ele e o povo dele. Ele sabia o que iria fazer ali? Não sabia. Mas quando Deus fala para ele bater com o cajado dele e abre o mar, isso é confiança em Deus. Eles, o povo, alguns, estavam com medo, a gente foi alcançado. Ele vai aniquilar a gente, Faraó. Moisés fala, não. Comigo está o Senhor. O Senhor está conosco. Não temam. Deus ordenou a ele a bater o cajado. Mas quando ele sai do mar, Deus ordena ele a bater o cajado? Não ordenou. O mar se fecha, como a gente vê. Por que Moisés não bateu o cajado? Se ele sabe que o cajado abre o mar, também fecha o mar, logicamente. Porque quando ele saiu, o último crente do povo dele, porque ele não bateu de volta o cajado para fechar o mar? Porque não foi ordenado. Então, os profetas e mensageiros de Deus, eles só fazem aquilo que foi o que é ordenado. Mesmo tendo lógica, como eu falei para vocês, olha, vamos botar uma barraca aqui para chamar as pessoas, começar a divulgar a mensagem, é ideal, mas os profetas só fazem aquilo que foi ordenado para eles. Então ficaram 3 anos, o que é bom vocês decorar esse tempo, para vocês o que entender melhor o que a mensagem, como foi transmitida. 3 anos, depois manifestou este convite publicamente. Dar al-Arqam, que eles permaneciam. Ali, esses 3 anos, a gente vê que foram 3 anos produtivos para os primeiros muçulmanos. Se a gente ver o conhecimento que eles têm, esses primeiros, como o Abu Bakr, o Omar, os que se converteram ali em Meca, eles têm um conhecimento muito diferente do que se converteram após a migração. Isso eu lendo, eu observei isso. Tem muito mais conhecimento. Por quê? Por causa dessa passagem, eu acredito. Esses 3 anos que a gente não tem muita informação sobre ele, que não era público, aprendendo o Alcorão, a sabedoria com o profeta Muhammad, eles adquiriram muita coisa nesses 3 anos, esses primeiros muçulmanos. E também a gente sabe que eles são os melhores, os primeiros que se converteram. Não há divergência nisso. E isso mostra o quê? Que eles adquiriram nesses 3 anos muito conhecimento.
Por isso que eles são as pessoas mais sábias. Se a gente vê agora o Sayyidina Ali, o Abu Bakr, o Omar, o Uthman, não tem companheiros do profeta que chegaram à sabedoria deles. E como a gente viu, eles só leram o Corão, irmãos e irmãs. E os ditos do profeta que eles escutavam, que não é como a gente, que tem tudo compilado, muito mais do que eles tinham ali, cada pessoa. Porque, por exemplo, eu tenho 20, eu decoro. O outro decora 100. Mas eles só baseado no Alcorão e nos ditos que eles tinham entre eles, que é a Sunnah, eles têm muito mais conhecimento do que a gente. A gente lê milhares de livros. Tem sábios que leram milhares de livros. Eles não têm sabedoria perto do Abu Bakr. Não é por quantidade. É a palavra de Deus. Aqui está todo o conhecimento. A pessoa que entende o Alcorão e a Sunnah, a pessoa tem todo o conhecimento o quê? Religioso, sobre a religião, como os companheiros do profeta tinham. Eles não leram outros livros, ou outro livro, além do Alcorão. Agora, se a gente falar, o Abu Bakr, qual o livro que ele leu? O Alcorão. Omar, qual o livro que ele leu? O Alcorão. A gente lê milhares de livros e não temos nada de sabedoria perante essas pessoas. Também foi adquirido a eles o que? Al-Hikmah. Isso aí não há dúvidas. Que Deus concedeu. E Al-Hikmah não é uma coisa que tu pode adquirir por estudo, por informações. E sim é aquilo que Deus coloca no coração, sabedoria. É uma dádiva de Deus Altíssimo. Como até Salomão, que é paz sobre ele, fala. A essência da sabedoria é o temor a Deus. Para você adquirir, ele quer dizer, a sabedoria, primeiro teme a Deus. Que vai ser concedido a você o que? A sabedoria. Então, publicamente, depois o que? De 3 anos. Nos 10 anos subsequentes, encontrando neste período os mais duros ataques e muita opressão por parte de sua tribo, Quraish. Depois que eles começaram a divulgar publicamente, esses 10 anos, publicamente, em Meca, eles sofreram castigos, eram mortos, passavam fome. Tudo isso para o quê? Deixar a religião. Renegar a Deus. Como nossos irmãos hoje sofrem isso. Em muitos países, como na China, como em Burma. Se a pessoa fala que ela é muçulmana, ela é queimada. Na Índia. E cadê a ONU? Cadê os direitos humanos? É só para alguns os direitos humanos. Então isso aqui tudo eles passaram, como os profetas passaram e os seguidores. Quando falaram do profeta Muhammad, que é sobre ele, suplica para nós para diminuir essa diversidade, esse castigo da parte deles. O profeta fala no tempo de Jesus, que é a paz sobre ele, as pessoas eram cortadas ao meio, cerradas, para renunciar à fé, e não faziam. Preferiam a morte. Os crentes, os discípulos de Jesus, que a paz de Deus esteja sobre todos eles, eram crentes. E os companheiros do profeta Muhammad passaram o que passou os companheiros de Jesus, de Moisés, e mais ainda. Como sofreram eles. Para chegar essa mensagem intacta para nós aqui, ó, que a gente abre impressa, com letrinha bonita, com harakat, com tudo. Papel amarelo, o que querem mais? Quantos sofreram para chegar até aqui? O Alcorão. Quantos? Deram suas vidas, abandonaram lares, família, morreram, como a gente viu, os companheiros do profeta, a maioria deles morreram onde? Fora da Arábia Saudita, que era o lugar que eles pertenciam. Tudo por quê? Para divulgar a palavra de Deus. Não é fácil deixar família, deixar filhos, a coisa que a gente mais ama são os filhos da gente, a esposa da gente, deixar tudo. O caminho de Deus. Para o caminho de Deus. Como sempre eu gosto de citar a história daquele companheiro do profeta, esqueci o nome dele agora, que Deus esteja satisfeito com ele. Ele para na frente do mar e fala, se eu soubesse que tinha atrás desse mar uma pessoa
que não sabe ainda sobre o Islã, eu entraria com meu cavalo, atravessaria esse mar com meu próprio cavalo para divulgar, para transmitir a mensagem para essa pessoa. Esses eram os companheiros do profeta. Não eram pessoas preguiçosas, pessoas que estavam dormindo, pessoas o que? Trabalhadoras para a palavra de Deus. Não paravam. Sempre o que? Se locomovendo, divulgando o Islã da melhor forma, com sabedoria, com caráter que eles tinham. As melhores pessoas que Deus criou depois dos profetas e mensageiros são os companheiros do profeta Muhammad. Que Deus esteja satisfeito com todos eles. Pessoas, se a gente lê um dia, inshallah, a gente faz um curso, algumas aulas falando sobre a biografia deles, como eles eram. É um melhor do que o outro, é um mais temente que o outro. O profeta amava os companheiros dele, amava os companheiros dele. Tanto os muhajirin, os que vieram com ele de Meca, e os que socorreram ele, al-Ansar, os discípulos, podemos traduzir dessa forma. Ele amava eles. E fala que amar a eles faz parte da fé. Amar a eles faz parte da fé. O que isso mostra pra gente? E fora o Alcorão, vários versículos mostrando quem são eles. Falando que são do paraíso, que são pessoas virtuosas, tementes a Deus. Então a gente deve sempre aprender com os companheiros do profeta, tanto a sabedoria que eles tinham, como a determinação. Tem pessoas que têm sabedoria, mas não têm determinação de divulgar aquilo. Tem uma grande sabedoria, se tu senta com ele, uma pessoa, mashallah, mas na parte da determinação não tem. Por isso que o Ibn al-Arabi, ele sempre falava, uma coisa que eu me arrependi na minha vida, que eu sempre pedia conhecimento. E foi um grande sábio, ele morreu no ano 543, como a gente sabe. Quem que não conhece Ibn al-Arabi, rahimahullah. E ele fala, toda a minha vida eu suplicando para Deus para ter um grande conhecimento. Mas quem dera eu suplicasse com essa súplica para Deus adquirir a prática desse conhecimento concedido a mim. Isso aqui que a pessoa tem que sempre pedir. Não é só o conhecimento em si, também a prática desse conhecimento. Porque você vai ser perguntado por esse conhecimento. O que você fez com esse conhecimento? Quantas pessoas você ensinou? Quantas pessoas você divulgou o Islã para elas? Você vai ser perguntado. Mas quando você pede o conhecimento, a facilidade nele, a busca do conhecimento, e pede em seguida o quê? A prática desse conhecimento adquirido. Aí você completa. O passarinho não voa com uma asa, precisa das duas para voar. É a mesma coisa o aluno do conhecimento. Ele precisa de um lado, na asa direita, o conhecimento. E na asa esquerda, a prática desse conhecimento adquirido. Então ele convidou ao Islã, né, as diversas tribos que vinham em Meca para cumprir a peregrinação ritualística. E entre estas encontrou o povo de Medina, começando assim a imigração gradativa dos muçulmanos de Meca àquela cidade. Eles se converteram, né, como a gente sabe, e depois eles receberam o profeta Muhammad. Mas todos esses anos, esses 10 anos, foram anos difíceis. Por isso que Deus ordenou ao profeta a migrar. Ele vendo aquela situação, mas ele não tinha uma ordem de Deus. Ele queria migrar, mas não foi revelado. Imagina 10 anos vendo os companheiros dele morrer de fome, castigados. E ele não poderia fazer nada, a não ser quanto Deus revelasse para ele. E a gente, o que entende dessa história? Que se você está num lugar que você não consegue praticar a sua religião. O que é praticar a minha religião? Fazer minhas orações, usar o meu lenço, fazer o meu jejum, ser respeitado pela crença que eu tenho. Você deve migrar. Deve deixar aquele local
e ir para outro lugar, que você consiga o quê? Praticar a sua religião. Que tem vários países, como a gente citou, não permitem o que? A prática de outra religião além da religião do país deles. Então, nessa ocasião, é obrigatório para você al-hijra. Você o quê? Emigrar daquele local e procurar o local que tem muçulmanos, que tem pessoas que permitem você o quê? Praticar a sua religião. Até mesmo se for num país o quê? Cristão. Como o profeta mandou para Al-Habasha, que é a Etiópia, né? Enviou eles para lá porque sabia que tinha um rei justo, nazareno, que seguia a religião de Jesus, como foi revelado para Jesus. Por isso que ele se converte em segredo, não foi publicamente. Uma pessoa inteligente, ele sabia, se eu me converter publicamente, vão me tirar o meu reino e vão matar os muçulmanos. Mas ele guardou aquilo para ele. A gente só foi saber que ele era muçulmano quando ele faleceu. O profeta fez uma reza na ausência dele. Ele faleceu na Etiópia. O profeta rezou para ele na Medina, mostrando que era um crente, devoto a Deus. Entendeu a mensagem? O que ele fala? Quando Ja'far leu para ele a Surat Maryam, que é o capítulo 19 do Corão da Maria. O que você falou sobre Jesus, nesses versículos que você recitou, é realmente como ele era. Só isso foi as palavras dele, mais nada. Dali ele se converte em segredo, porque ele viu que aquilo era um bem para os muçulmanos, os irmãos dele. Que Deus o abençoe ele, e eleve ele, exalte ele, e coloque ele na companhia dos profetas de Deus. Então, irmãos e irmãs, o profeta só deixou o Meca quando foi ordenado para ele isso. E como todos os profetas de Deus, eles só fazem aquilo que foi revelado para eles. Eles não fazem coisas, eu quero fazer isso, é porque eu acho certo. Não é dessa forma. É só se Deus o que? Revelou para eles, eles fazem o que? Tal coisa. Isso, claro, na religião, não estou falando nos dias mundanos deles. São seres humanos, como qualquer ser humano. Tem necessidades como qualquer ser humano. Mas na religião, são protegidos de qualquer erro. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu alguma coisa? Aqui, irmã, tem uma pergunta. A real idade de Khadija, quanto que ela tinha, quantos anos? Olha, primeiro a gente tem que saber que essas narrativas é parte da história islâmica. Tem várias opiniões. Tem opiniões que falam 35 anos ela tinha, tem opiniões que falam 25, tem opiniões que falam 28, tem opiniões que falam 40. A mais famosa é dos 40 anos, a mais famosa, que todo mundo sabe, em todos os livros se encontra. Mas eu estou falando que, se a gente vai estudar essas cadeias de transmissões, os sábios, estou falando dos sábios, não estou falando de mim, de nós, estou falando dos sábios que estudaram, como o Bayhaqi, o Al-Hakim, eles chegaram numa conclusão que ela tinha 28 anos, que essas narrativas são mais corretas do que as narrativas que falam que tinha 35, que tinham 40, que ela tinha 40, que ela tinha 35, que ela tinha 25 anos. Essa é a opinião desses sábios que estudaram isso. Mas tem outros sábios que falaram tal coisa. Pode ser, mas pode ser que eles transmitiram aquilo que foi narrado para eles. Mas eles especificaram um estudo, como o Al-Hakim e o Bayhaqi, dois sábios. Um morreu em 404, se não estou enganado, e o outro 456, ou seja, do quarto século islâmico. Então eles especificaram isso, estudaram. Olha, vou estudar esse assunto. É diferente do que um historiador que escreveu o que foi narrado para ele. Porque a gente sabe, não é tudo que tem na história islâmica que é correto e não é tudo que é incorreto.
Isso aí, os sábios sabem qual narrativa é correta e qual não é correta. Então, eles estudaram, esses dois sábios que eu estou citando para vocês, eles estudaram e chegaram nessa conclusão, que essas narrativas são mais corretas do que as outras narrativas. Entenderam? Então, cada um, de acordo com o conhecimento que foi dado para a pessoa, é o que segue. Por exemplo, ela não sabe essa opinião. Agora eu sei que essa é mais correta, eu sigo o que é correto. Mas, por exemplo, também eles falam, tem alguns sábios que citaram isso. Falaram que ele teve 6 filhos com ela. Foi 6, né? Deixa eu ver, 3, 4... 4 meninas e 3 meninos. Então, se a gente perceber ela com 40 anos, de 40 vamos falar para 41 anos, ou de 39 para 40, vamos falar assim, dessa forma. É difícil a mulher o quê? Ter 6 filhos. A gente não está falando que é impossível, a gente sabe, se Deus quer, não é essa discussão. Mas os sábios falam o quê? Os historiadores falam, é difícil uma mulher o quê? Ter 6 filhos nessa idade avançada, 40 anos. Então é uma das formas que eles falaram também, não só, como a gente viu que a cadeia de transmissão é mais correta, que ela era mais nova, e também isso para alguns foi um problema isso. Tinha 40 anos e teve ainda 6 filhos com ele. Então, é uma das, vamos falar, não chamo isso de argumento, mas observação, melhor falando. É uma das observações que alguns historiadores fizeram, até de hoje. Esqueci o doutor Lakram. Ele também faz essa observação no livro dele, a Sira Nabawiya que ele tem, ele faz essa observação. Essas narrativas que ela tem 40 anos, eu não, como historiador, eu não acredito que sejam corretas. Por causa de várias observações que ele faz. Uma delas é essa que eu citei. Tem outras, eu não me lembro agora todas. Então, uma delas é essa observação que ela teve 6 filhos com ele. E também, irmãos e irmãs, como a gente viu, são 2 sábios, Al-Bayhaqi e o Al-Hakim, são 2 sábios que estudaram e sabem o que eles estão falando. Não é porque eles não são só historiadores, e sim sábios no hadith, nessas cadeias de transmissão. Eles falam o mais correto é que ela tinha 28 anos. 28 anos que ela tinha. Mas isso não é motivo, irmãos e irmãs, para conflito, briga. O irmão tem a opinião que ela tinha 40, tudo bem. Essa é a opinião. A gente não está aqui para o quê? Debater. Se tinha 40, se tinha 28, se ela fosse mais nova do que ele. Então, o que vai mudar na minha fé? O que vai me acrescentar? O que vai? Vai mudar alguma coisa? A minha crença vai mudar em Deus? Porque ela tinha 28, eu tinha 40. Mas isso aqui é um estudo para a pessoa que quer. A gente está explicando isso para a pessoa que quer ter mais conhecimento sobre as opiniões, tudo bem. Mas isso não vai mudar nada a sua fé. E aqui mostra o que? O profeta Muhammad, que passou sobre ele, o intuito dele de casar tem que ser o intuito de qualquer homem. O profeta Muhammad é um exemplo para nós, o maior exemplo. Não é o que a pessoa ter o que? Uma grande beleza, ser uma pessoa que não teve nenhum relacionamento anterior, ou seja, sou o primeiro homem dela. Não tem pessoas que pensam dessa forma. O profeta não pensava dessa forma, mesmo a sociedade pensando dessa forma. A sociedade que ele vivia pensava dessa forma. Mas ele o que pensou? Ele pensou o que? Uma mulher virtuosa. Uma mulher que eu posso ter uma família com ela. Mesmo ela tendo, vamos falar, 40 anos. Como é a opinião mais famosa, mais compartilhada entre as opiniões. Ele olhou para esse lado, a gente vê. Porque se ele olhasse para o lado da beleza, não ia olhar para uma mulher de 40 anos, ele tendo 25, ia olhar para uma mulher com 20 anos, com 18 anos. Se ele queresse beleza, ou uma mulher que fosse só dele, que não teve um relacionamento anterior, mas ele sabia que ela era viúva de 2 homens, de 2 vezes. Isso não impediu ele, mostrando que não há preconceito de casar com uma mulher viúva. Não há preconceito de casar com uma mulher que tem filho, porque ela tinha filhos com os maridos, os que faleceram. Então isso também a gente aprende.
Isso aí é um benefício aqui para a nossa vida. Mas a nossa crença não muda em nada. A unicidade de Deus não vai mudar porque ela tinha 40 ou tinha 28 anos. Isso que eu quero deixar claro. Mas para a nossa vida, ele é um exemplo, como a gente citou. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Sintam-se à vontade. A irmã está falando que é motivo de perseguição, hijab. Isso aí, graças a Deus, não é do país, né? O país, ele deixa as irmãs usarem o lenço, graças a Deus, até tirar a carteira de motorista, identidade. Não é o problema do país, isso aí são os ignorantes. Isso aí é a pessoa que se afasta dessas pessoas. Não consigo sair daqui desse local. E tem umas pessoas, o que a pessoa faz? Se afasta, ou muda de bairro. Cara, esses ignorantes aí, que não tem o que fazer. Uma pessoa que não quer respeitar a crença do próximo, o que tu vai fazer com uma pessoa dessa? Não tem o que fazer. A melhor coisa é ignorar. Que Deus guie ele, deu. Não tem o que fazer. Não adianta discutir com pessoas dessa forma. Ou desse jeito. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Não entendeu algo? Sintam-se à vontade, irmãos e irmãs. Não saem daqui com dúvida alguma. Não entendeu algo? Não concordou com algo, quer falar? Sinta-se à vontade. Tem uma crítica para fazer? Que aqui não tem como ver, como eu falei para vocês, todas as mensagens. Eu gostaria de responder. Só se alguém que está no Zoom e no Facebook, que tem irmãs que conseguem fazer isso, me passem as mensagens que está no Facebook, eu não vi. As perguntas, por favor. Porque não tem como eu ver aqui, infelizmente. Tu coloca para ir para cima para ver, eles voltam para baixo. Vai entender o Facebook. Tem muitos comentários aqui, então fica mais difícil ainda ver. Mas como eu falei, irmãos e irmãs, qualquer um que tiver alguma dúvida, pode deixar ali quando eu ver, depois que eu desligar a live, eu respondo, inshallah, por escrita. É melhor, claro, falando, mas como eu não enxerguei. A irmã está falando ali, comentando, um comentário que ela fez, que ela passa dificuldade, as irmãs em São Paulo. Que Deus ajude as irmãs em todo lugar do mundo, né? Sempre vai ter esse preconceito com a religião de Deus. Isso, a pessoa tem que ter o quê? Paciência. Sempre vai ter. Sempre vai ter o bem e o mal. O mal sempre vai querer derrotar o bem. Sempre vai ter isso. Desde o começo do mundo. Então a gente tem que ter paciência. E orientar essas pessoas da melhor forma. E procurar os nossos direitos, né? Se a pessoa te ofender, ela não tem esse direito de te xingar. A pessoa tem o direito de denunciar essa pessoa. Principalmente se é uma pessoa agressiva. Mas se é uma pessoa que tu sabe que não quer fazer violência, mas ignorante, perdoa melhor. Que Deus te guie, deu. Mas se é uma pessoa que está te ofendendo, que pode fazer o mal para você, você deve procurar seus direitos. Como ele tem direito de praticar a crença dele, você também tem o seu direito. Como a gente respeita a crença deles, eles devem respeitar a nossa crença. Por isso que eu falo sempre, irmãos e irmãs, quando eu faço algumas análises dos cristãos, do judaísmo, não tem nada contra. Entendeu? Eu estou só aqui fazendo uma análise científica. Se vir um judeu, vir um cristão, vou tratar eles bem, como um ser humano, que merece respeito. Mas não quer dizer que eu vou falar o quê? Aquilo que é incorreto, na minha opinião. Eu vou falar que é correto. Isso aí não é respeitar. Respeitar não é você o que concordar. Tu respeita ele, mas não quer dizer que tem que concordar com a crença dele. E a gente, para fazer uma análise, a gente tem que ter evidência. Não estamos falando aqui à toa, ficar horas falando à toa. Então não precisamos perder nosso tempo.
As irmãs também estão citando aqui comentários. Teve irmãs que não tiveram esse problema, então que Deus facilite para as irmãs em todo lugar no mundo e firme a fé delas no Islã e facilite para elas o uso, a vestimenta islâmica. Amém. Que Deus firme nossos corações na fé e abençoe a gente onde quer que a gente esteja e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas. E facilite para nós a boa obra e aceite de nós a boa obra. E facilite para nós a busca do conhecimento e aceita de nós esse conhecimento adquirido. E faça nós praticante ou praticantes desse conhecimento adquirido. E facilite para nós a entrada no paraíso, em paz, com os profetas, mensageiros, mártires, as pessoas virtuosas, os verídicos, e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima aula, inshallah, semana que vem.